Pessoal, o desafio é grande. Depois de todo esse pessoal trazer essa série de informações, essas experiências tão fantásticas, chegou a nossa vez aqui de tentar compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui no nosso Tribunal de Justiça. Mas, antes de tudo, é necessário fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Mozarildo Cavalcante, pela confiança, pelo incentivo, por essa visão de inovação, visualizando sempre o futuro, a fim de vencer os desafios. E a administração geral do tribunal, uma vez que nós estamos no patamar que chegamos, foi porque nós tivemos uma corrida de revezamento em que cada um dos administradores passou o bastão um para o outro e pudemos construir essa história durante todos esses anos do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Para mim, é uma alegria muito grande, uma imensa responsabilidade estar aqui representando o Tribunal de Justiça, trazendo essas informações e trazendo um pouco do que está sendo desenvolvido em termos de tecnologia no nosso amado tribunal. Primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que nós estamos dando kick-off do projeto de inovação, em que vai se basear a partir dessa, e vai se iniciar por essas palestras, mas vai continuar trazendo uma série de laboratórios, uma série de oficinas, a fim de nos capacitar a utilizar essas ferramentas de inovação, essas metodologias de inovação, mas, especialmente nesse momento, nos sensibilizar ao que é inovação. Como o nosso presidente mencionou na sua palavra inaugural, nós precisamos mudar o nosso mindset, abrir a nossa caixinha de ferramentas de mentalidade e expandir para nós utilizarmos ferramentas talvez diferentes daquelas que nós já estamos usando para resolver os mesmos problemas e que às vezes não estão dando certo, ou que nós vamos continuar usando para resolver novos problemas, e aí nós precisamos de novas ferramentas. E essa inovação, essa cultura de inovação, vai nos proporcionar, visualizar novos horizontes a fim de assimilar e incorporar novas técnicas. Então, conforme a doutora Luciana Ortiz falou, inovação não tem apenas a ver com tecnologia. E é por isso que nosso desafio maior é envolver todos os segmentos do nosso tribunal, de magistrados do segundo, do primeiro grau, aos nossos servidores do administrativo, do judicial, aos nossos estagiários. Todos nós trabalhando juntos com o objetivo de vencer os nossos desafios e entregar uma prestação jurisdicional célere, de qualidade, voltada e centrada no nosso jurisdicionado, trazendo a tecnologia para enaltecer as qualidades humanas. E é por isso que nós vamos falar sobre disrupção tecnológica. É por isso que nós vamos falar sobre tecnologia e disrupção e inteligência artificial. Nós vamos afunilar a noção de tecnologia para entrar na tecnologia no judiciário e assim chegar nas nossas inovações tecnológicas do nosso tribunal, encerrando com algumas reflexões. Então, vamos lá. Primeiro, o que vem a ser tecnologia? Né? Nós falamos de tecnologia, nós temos várias visões acerca do que é tecnologia, e dentre todos os conceitos, optei em trazer de um brasileiro, do professor Silvio Meira, lá da Universidade Federal de Pernambuco, para quem tecnologia é uma ferramenta de potencialização da ação humana. E aqui nós vemos que a tecnologia ela é ampla, ela não diz respeito exclusivamente à informatização, mas ela envolve a informatização nesse fenômeno mais recente. A tecnologia, ela serve para a humanidade controlar a natureza e potencializar
todas as suas capacidades. Então, a tecnologia serve para aumentar a eficiência, serve para automatizar atividades manuais, serve para promover economia de custos, para conferir assertividade na realização das tarefas, para reduzir o retrabalho, para facilitar a tomada das decisões e para proporcionar que o ser humano consiga trabalhar, mas vivenciar um ócio produtivo, um entretenimento, viver além do trabalho. E qual que é a importância histórica da tecnologia? Nós vemos que, no decorrer da história humana, a tecnologia redesenha as relações sociais, funda novos modelos de produção, estrutura modos de viver de uma determinada época. Nós vivemos e aprendemos a partir do domínio da natureza, de modo que, inclusive, uma das maiores tecnologias da humanidade, de tão importante, é quem divide a pré-história da história, a escrita, foi o que gerou a possibilidade da acumulação do conhecimento, da transmissão dele, da produção do conhecimento em rede e do seu desenvolvimento. Ou seja, a tecnologia é tão importante para a história da humanidade que é capaz de separar entre pré-história e história. É capaz de separar entre paleolítico e neolítico, na medida em que há o domínio da agricultura, da domesticação dos animais, permitiu que a humanidade deixasse aquela sua característica nômade e se fixasse em determinado local, criando os primeiros povoados, tornando possível essa sociedade em rede, de transmissão de informação e de desenvolvimento de tecnologia e de colaboração e cooperação, que nos permitiu chegar aonde nós chegamos. Desde o desenvolvimento das pedras, dos paus, domínio do fogo, elaboração da escrita, desenvolvimento da roda, do prego, que foi importante para a construção das primeiras edificações, do dinheiro, que foi importante para assentamento da comercialização e circulação de riquezas com segurança, da lei, o início da formação, do desenvolvimimento de uma cultura jurídica que permitia um relacionamento em sociedade de forma previsível, de forma harmônica, do esgoto, da bússola, da pólvora, da prensa, do motor, dos transistores, dos computadores, da internet, do smartphone. E hoje nós podemos participar de um evento 100% digital, com participantes de todo o Brasil, referências na área, trazendo para nós uma série de informações relacionadas à tecnologia, à inovação, ao desenvolvimento de soluções para os nossos problemas e desafios. Pessoal, mas e o que vem a ser a tecnologia disruptiva? As tecnologias disruptivas são justamente daquelas tecnologias que são capazes de provocar uma ruptura com padrões, modelos estabelecidos anteriormente. Nós estamos falando de uma evolução tecnológica que conforma um novo perfil da sociedade humana. Nós temos o que o magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, grande amigo, o doutor Anderson, mencionou, a criação da prensa, que possibilitou o desenvolvimento, a transmissão de informação com velocidade a partir da publicação de livros, saindo da escrita lenta, da caligrafia, né? Nós temos a formação dos motores, das máquinas que transformaram, que trouxeram a revolução industrial com o domínio do vapor, trazendo uma produção em massa na primeira revolução industrial. Nós temos a descoberta da eletricidade com seu domínio, que possibilitou a criação da energia artificial, da luz artificial, aumentando o desempenho o desempenho do ser humano, que possibilitou a ele o trabalho e a eficiência para além do horário da luz solar.
Nós temos o desenvolvimento da construção civil, que possibilitou a criação de casas, residências, edifícios, e que conformou a estrutura de urbanismo que hoje nós temos, junto com a possibilidade de desenvolvimento urbano, de aumento das estruturas das cidades, em que a evolução do meio de transporte, desenvolvimento dos automóveis, desenvolvimento do Uber agora, do transporte coletivo, enfim, todas essas tecnologias, a criação dos computadores, a criação da internet, são tecnologias disruptivas, né? E quais são elas, em especial, nesses novos momentos? Em especial, nós podemos citar como tecnologias disruptivas o Big Data, a internet das coisas, e a própria a internet, o Big Data, a internet das coisas, os computadores pessoais, que possibilitaram uma informatização da sociedade, criando o que é chamado de sociedade digital, ou sociedade de informação em rede, ou como o Piccoli bem mencionou, a Smart Society. Dentre essas tecnologias disruptivas, uma das mais importantes é a inteligência artificial. E o que vem a ser a inteligência artificial? E por que ela está sendo utilizada somente agora, né? De forma bem geral, a inteligência artificial é um sistema computacional que simula a capacidade humana de raciocinar e resolver problemas por meio de tomadas de decisões baseadas em análises probabilísticas. E isso em razão do quê? Do desenvolvimento de algumas tecnologias que puderam dar um salto de qualidade da inteligência artificial a fim de proporcionar que ela desempenhasse uma série de tarefas, e nós vamos ver que essas tarefas têm tudo a ver com a assimilação no Poder Judiciário e nas carreiras jurídicas de modo em geral. E o que proporcionou isso? Primeiro, ao desenvolvimento dos computadores, o aumento da capacidade de armazenamento de memória de dados, a produção em alta escala desses dados, o desenvolvimento de sistemas de hardwares potentes que são capazes de processar milhares de cálculos ao mesmo tempo em velocidades elevadíssimas, e a modelagem de fórmulas, sequências matemáticas extremamente complexas, divididas em camadas. Ou seja, essa quantidade excessiva de dados, com essa capacidade de processamento e esse desenvolvimento elaborado dessas sequências matemáticas, que são os algoritmos, proporcionou o desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, entra informação, entra dados, nesses algoritmos que podem ser não programados, uma vez que o próprio sistema tem a capacidade de entender e de desenvolver novas sequências de cálculos probabilísticos. Ele varre todas as informações passadas para identificar padrões, a fim de reproduzir esses padrões com assertividade, recalculando suas rotas, verificando em tentativas e erros em alta velocidade e corrigindo a si mesmo sem a necessidade de um programador externo. Isso faz com que a máquina adquira a capacidade de aprender sozinho, interpretar corretamente a entrada desses dados, descobrir a melhor maneira de realizar a tarefa desejada e reforçar os procedimentos de acerto. Da mesma forma que quando nós aprendemos algo, nós temos a alegria de aprender e de dominar um conhecimento, nos libera uma serotonina no nosso organismo, trazendo uma satisfação psicofísica, de modo a reforçar
que nós continuemos nessa busca de aprendizado. A máquina reproduz isso, e isso é inteligência artificial. Contudo, pessoal, a inteligência artificial serve exclusivamente para o desempenho de tarefas específicas. E por isso, é possível deixar a inteligência artificial a realização de tarefas e atividades rotineiras e repetitivas, de baixa complexidade, em que ela é capaz de realizar com uma fração de tempo muito baixa e uma acurácia muito grande, permitindo a realocação da capacidade humana, do intelecto humano, para áreas em que o talento humano é imprescindível, relacionadas à criatividade, à inovação, enfim, a áreas mais nobres das tarefas, que não são aquelas repetitivas e mecânicas. A inteligência artificial, pessoal, já conseguiu vencer o maior enxadrista do mundo, um russo, já conseguiu vencer o maior jogador de Go, um chinês, e já conseguiu, em um desafio nos Estados Unidos, uma performance batendo 20 bons advogados, em que a inteligência artificial programada com esses dados conseguiu analisar cláusulas sensíveis de contratos de sigilo com um percentual de acurácia de 96%, correspondente à performance do melhor advogado. Contudo, enquanto os advogados fizeram essa tarefa, precisaram, em média, de 92 minutos para analisar esse contrato, a inteligência artificial precisou apenas de 26 segundos. Então, é para isso que a inteligência artificial, e dentro do judiciário, dentro da justiça, o que é possível ser feito? É possível a realização de atos de construção, automatização, como o doutor Marco Bruno falou, como a doutora, a juíza do Paraná, doutora Flávia mencionou, é possível identificação de casos de suspensão por decisões e recursos repetitivos, degravação de audiências, classificação adequada de processo, elaboração de relatórios com sintetização dos argumentos mais relevantes, identificação de fraudes, identificação de litigantes contumazes, identificação de demandas em massa, avaliação de riscos, estruturação das informações para o desenvolvimento de políticas públicas tendentes à minimização de conflitos, avaliação de jurisprudência, de identificação de votos divergentes na pauta eletrônica, auxílio para gestão cartorária, identificação de similaridade entre processos com movimentação e lote, apoio à decisão, estímulo à autocomposição, desestímulo aos juízos, ao ajuizamento de ações temerárias. Então, essa é a inteligência artificial. Nós vimos algumas das aplicações no judiciário, dentro da área jurídica, mas e quais são as tecnologias que são utilizadas no judiciário? E a gente vai ver que o judiciário nunca esteve fora desse processo de assimilação e de uso da tecnologia da sua época, né? Desde o início, nós vimos os primeiros juízes vindo de Portugal, indo para as capitanias hereditárias, utilizavam alguma ferramenta de meio de transporte. Nós vemos a formação dos primeiros tribunais. Esse é o Tribunal de Relação da Bahia, que gerou o primeiro Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça da Bahia, que era necessário a utilização de algum tipo de tecnologia para iluminação, inicialmente a lamparina, a vela e depois a energia elétrica. Nós temos o desenvolvimento da caneta de tinta, que é utilizada para a redação das sentenças, para o desenvolvimento da fundamentação jurídica, dos argumentos do direito. Nós temos aí o carimbo, que servia para a autenticação, identificação e a identificação oficial daquele documento. E nós vamos evoluindo. Iniciamos com a máquina de escrever, com as caixas de inventário de jurisprudência, com as sentenças datilografadas, e é interessante uma situação que aconteceu na história do judiciário brasileiro, que em 1929, um juiz sentenciou utilizando uma das primeiras máquinas de datilografia e teve a sua sentença anulada pelo Tribunal de Relação de Minas Gerais, porque, à época, o ordenamento jurídico previa que o juiz precisava se preocupar com a sua caligrafia e utilizar tinta de cor preta e indelével, ou seja,
A tecnologia, ela vai utilizando e às vezes ela precisa romper algumas resistências das nossas tradições. E nós vamos evoluindo até que nós vamos iniciar os primeiros computadores. Com o computador, nós tivemos um ganho de produtividade muito grande, muito maior do que a máquina de escrever, na medida em que nós podemos utilizar para a redação das decisões, a redação dos atos cartorários com uma velocidade, com possibilidade de apagar ou não. Isso foi gerando um aumento do volume de processos físicos na medida que entra petição e sai petição, e aí nós vamos desenvolvendo até desbocar no nosso Projude, em que nós temos um magistrado trabalhando do seu gabinete, utilizando um sistema de processamento eletrônico e realizando, inclusive, audiências por meio do sistema de videoconferência, a chegar no nosso dia de hoje, em que o doutor Kleber fez a audiência hoje, e nós temos aqui a tecnologia nos permitindo continuar em meio a essa situação catastrófica de pandemia. E a tecnologia no Tribunal de Justiça é essa. Nós temos o Projude, que foi o início da virtualização e nos permitiu uma série de avanços. Isso aconteceu lá em 2008, em que o processo judicial eletrônico começou a ser implantado nos novos processos de natureza civil. E nós vamos continuando trazendo uma série de vantagens, como a automação de atividades mecânicas, do protocolo da juntada, do desentranhamento, depósito de documentos, a possibilidade do protocolamento remoto, o controle automatizado da contagem de prazos, transparências do processo pelo acesso imediato de todas as partes, a economia de recursos materiais, a diminuição do atendimento do balcão, e a informatização do processo judicial foi o pontapé para essa disrupção tecnológica que está acontecendo no nosso Tribunal de Justiça, a partir do qual nós estamos trabalhando, mesmo que cada um na sua casa. E o início tem que o magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Castro Júnior, sustenta que a informatização do processo judicial foi o maior salto de inovação de toda a história do Poder Judiciário, desde o início lá da Idade Antiga, da Idade Média, com o Império, no início dos tribunais, no início dos processos judiciais, do jeito que a gente conhece no Império Romano, com a participação de advogado, enfim. Nós chegamos ao escriba, que nos permitiu uma gravação de mídia vinculada, atrelada ao Projude, em que não há mais necessidade de cadastramento das informações, porque essas informações são extraídas automaticamente pelo nosso sistema, de forma simples, em que promotor, defensor, advogados, partes que têm acesso ao Projude, clica ali só no link de acesso, ou recebe um link, um QR Code que já vai impresso no seu mandado, e permite a participação, a gravação, e agora, a partir de 2016, a participação remota nas audiências, o que fez com que nós diminuíssemos a quantidade de audiências redesignadas, porque os advogados estavam viajando, porque não tinham juiz, o juiz estava de férias, não tinha um juiz lá na comarca do interior, diminuiu a quantidade de realização de cartas precatórias, diminuindo a sobrecarga na pauta de audiência, uma vez que o próprio juízo deprecante pode por ele mesmo realizar suas audiências. Nós temos uma diminuição da perda de audiências em razão daquela testemunha que não precisa mais se deslocar para aquela comarca do interior, porque ela pode participar de onde ela estiver, né? Nós temos situações fantásticas em que nosso tribunal já realizou audiências com partes na Espanha, Portugal, Japão. Nós já tivemos uma realização de uma audiência com uma indígena, na reserva indígena, né? Nós temos agora nós estamos com a possibilidade de realizar audiências lá no Baixo Rio Branco, com ponto satelitário, enfim, as possibilidades disso são imensas. E, por fim, nós assimilamos a inteligência artificial com a transcrição automática, em que esse sistema de inteligência artificial é capaz de detectar a palavra a partir da análise do som, fazendo um link entre a palavra transcrita
e aquele exato momento da audiência potencializando análise da prova oral no magistrado, do assessor, de modo que é possível uma produtividade de até 2 vezes, uma vez que não é mais necessário ouvir ou assistir toda a audiência para identificar os pontos fulcrais que vão servir para a fundamentação da decisão, uma vez que é só clicar na palavra, o sistema ele já abre naquele exato momento da audiência. E nós vamos agora para o mandamos, depois da informatização de toda a cadeia de processo, de todo o ciclo do processo judicial no Tribunal de Justiça, os oficiais de justiça continuavam trabalhando de forma manual, na medida em que eles precisavam, eles recebiam os mandados impressos, eles deveriam, por eles mesmos, criar uma estratégia de cumprimento daquelas diligências, e aí aquilo ficava com eles a partir do momento que eles recebiam em papel, se perdia todo o controle da central de mandados, sem a gente conseguir saber onde e qual pé se encontrava aquela diligência, se foi cumprida, se não foi cumprida, quando não fosse juntada a certidão realizada pelo oficial de justiça. Isso gerava um descontrole por conta da questão do papel, isso poderia gerar a perda daquele mandado, uma vez que é possível extravio do mandado em físico e em papel. Nós temos, então, no projeto do Mandamos, nós temos alguns desafios que nós estamos enfrentando. Primeiro deles é a automação da expedição dos mandados. Os mandados ainda são expedidos manualmente pelo servidor cartorário, que precisa analisar aquela conclusão vinda do gabinete, identificar a decisão judicial, estudar, verificar qual é a diligência, e aí começar um procedimento manual de confecção desse mandado. O projeto visa a implementação de inteligência artificial capaz de ler a decisão do juiz, identificar que o juiz está determinando a realização de uma diligência por oficial de justiça, verificar qual é essa diligência, identificar no banco de modelos qual é o modelo mais aderente à necessidade, identificado, ele extrai automaticamente as informações do processo, confecciona, vai para o servidor só para supervisionar esse trabalho, ele dá ok, vai para a central de mandados, que na central de mandados vai ter um outro robô de inteligência artificial que vai identificar todos os mandados em tempo real, vai classificar por urgências pela sua natureza, vai identificar, vai conferir pesos de acordo com a complexidade do mandado e vai identificar em tempo real a posição dos oficiais de justiça que estão trabalhando para, a partir da análise da sua geolocalização, na medida em que o oficial de justiça vai trabalhar com um smartphone, com um app, ele vai identificar o oficial de justiça mais próximo do endereço a ser cumprida aquela diligência, distribuindo para aquele oficial de justiça e distribuindo de forma a considerar as urgências dos mandados, as naturezas dos mandados, a complexidade, tornando o trabalho dos oficiais de justiça mais inteligente, mais equitativo, na medida em que o oficial de justiça vai precisar se deslocar menos e não vai precisar ele mesmo realizar uma estratégia de cumprimento, uma vez que ele já vai receber o local com GPS, onde ele vai cumprir, e ele só vai precisar acompanhar a partir do seu telefone. E pelo telefone que ele vai receber, ele já vai receber o mandado digital, tudo digital. Se for necessário impressão do mandado, ele vai imprimir a partir de uma impressora Bluetooth e vai entregar a parte intimada, a parte a ser comunicada, o recibo da penhora do bem, o recibo da ordem de emissão da posse, de reintegração de posse. A pessoa vai poder dar o ciente no próprio smartphone e logo em seguida o oficial de justiça, de onde ele estiver, ele já vai poder realizar a certidão, clicando nas opções, num fluxo inteligente para cada um dos fluxos de certidão. Ele vai ali certificando e que essa certidão vai imediatamente subir para o Projude em tempo real, se ele tiver conexão, ou se ele não tiver conexão, ela vai ficar
numa fila, na medida em que, quando recebe a conexão, essas certidões vão ser carregadas no nosso Projude. Além disso, pessoal, nós temos o SIG, o Sistema Inteligente de Juizados Especiais, que visa informatizar todo o ciclo dos juizados especiais, desde o início da atermação, em que o jurisdicionado vai poder ajuizar sua ação de onde estiver, trabalhando com o servidor na central de atermação, em que vai ter o apoio de uma inteligência artificial que vai fazer uma varredura nos bancos de modelos das petições iniciais, identificando os tópicos mais aderentes ao relato feito pelo jurisdicionado, que vai gravar um áudio, esse áudio vai ser transcrito, vai para análise da inteligência artificial, que vai tentar desenvolver em tópicos jurídicos, trazendo para o atermador, servidor humano, a simples supervisão, a fim de instar a parte a trazer um documento, a completar alguma informação, gerando a atermação automática, em que a parte vai poder fazer isso por um aplicativo de celular ou entrando numa página de internet, por onde ela vai receber todas as comunicações processuais, as intimações, por onde ela vai receber o link para, caso ela queira participar das audiências de conciliação ou de instrução pelo sistema, e, em seguida, a inteligência artificial também no apoio à decisão, na medida em que vai varrer o banco de sentenças de todo o tribunal, a fim de identificar, naqueles processos repetitivos, quais foram as sentenças e os modelos já utilizados pelo magistrado sentenciante, pela turma recursal e pelos outros magistrados, a fim de potencializar o seu trabalho. E nós temos também um investimento no BI, que vai ser um projeto que vai visar a automação da extração das informações para a justiça em números, vai permitir a correção remota das informações processuais, na medida em que todos os dados dos processos estarão à disposição, vai gerar relatórios de produtividade qualitativos de servidores, magistrados e das unidades, vai criar fluxos automatizados por meio de modelos matemáticos que analisarão o comportamento da unidade com identificação dos gargalos e tempos ociosos para sugestão de boas práticas e para identificação de etapas de processos repetitivos que podem ser automatizados por meio dessas outras ferramentas. E, por fim, nós temos algumas considerações finais. Que a revolução digital é um caminho sem volta, não é possível impedir o desenvolvimento tecnológico, o emprego das tecnologias deixa de ser uma mera ferramenta de optimização do nosso trabalho, tornando um verdadeiro paradigma de governança, na medida em que concretiza a garantia do razoável duração do processo e do dever de eficiência da administração pública. O desenvolvimento tecnológico ele precisa ser visualizado não como meio de eliminação do trabalho do ser humano nos processos, mas de aperfeiçoamento das capacidades humanas pela realocação do trabalho para atividades criativas, inovadoras, nobres, que valorizem o ser humano, e que essa transformação digital somente ocorre quando há uma mudança de cultura, porque nem as mais modernas ferramentas trazem os resultados esperados se as pessoas não estiverem prontas para a utilização da sua forma cotidiana. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, desculpa a velocidade e até mais.